boa noite a todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar aprendendo religiões comparadas ocidentais. A próxima quinta-feira será a última aula sobre religiões comparadas ocidentais. Na sequência, nós vamos entrar com religiões comparadas orientais. Nós aprendemos na primeira aula sobre o que nós vamos estudar, foi uma introdução, tivemos como identificar uma seita. Depois nós aprendemos sobre o catolicismo romano, mormonismo, testemunhas de Jeová, espiritismo, adventismo do sétimo dia e espiritismo. E dentro do espiritismo nós também temos o culto afro-brasileiro. No caso foi destacado na ementa a Umbanda e o Candomblé. É o que nós vamos estudar hoje. Na primeira parte, na segunda nós vamos estudar maçonaria. Maçonaria. Tem algum irmão maçom aqui? Tranquilo? Mas tem irmãos da maçonaria. Esses dias eu fui ensinar numa igreja batista, o diácono, já bem de idade, era maçom, alto grau. Depois, muito educado, depois que eu terminei a palestra, ele me chamou no particular e nós conversamos bastante, o ponto de vista dele, eu coloquei direitinho o que a gente pensa. Mas é da igreja presbiteriana, ele é diácono e é maçom, então nós vamos estudar. A pergunta não é nem se pode o cristão ser maçom, porque até tem, a pergunta é: deve o cristão ser maçom? Essa é a questão. Nós vamos ver isso aí na segunda aula, tranquilão? Bem, e na próxima aula nós vamos estudar Ordem Rosa Cruz e Congregação Cristã no Brasil. A congregação, a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera uma seita, considera um movimento contraditório. Então vai ser muito interessante o nosso aprendizado sobre a congregação. Muitos falam, eles nos chamam de primos, mas são irmãos, nós vamos entender por quê. Mas foi muito importante estar na ementa de vocês, no conteúdo programático, esse movimento. Nós vamos entender por que o ICP não classifica como seita, usando aquelas 4 operações básicas da matemática que nós já aprendemos. Pois não? Nós estamos dentro de um Estado laico, todas as religiões têm liberdade para se manifestar, aproveitando cultos afro-brasileiros, Umbanda e Candomblé. São esses 2 tópicos que estão destacados aí no material de vocês. Antes de entrar, vocês viram que eu estou colocando lá para vocês o texto completo, já viram lá. Coloco os slides e coloco as 2 aulas, elas já estão todas lá para vocês. Tem o link, acessou o link. Uma está como aula normal, YouTube, a outra está como anexo, tá tudo, não, tá na plataforma de vocês, para o aluno. E, conforme combinado, já falei com o pastor Wellington, quando terminarmos a semana que vem, eu vou dar uma avaliação para vocês com consulta. Vocês vão levar a avaliação e será uma pergunta de cada movimento que nós estudamos, tá? Mas não é uma pergunta caprichada, uma resposta decente, tá? Tranquilão, você vai poder pegar aquele material, ler inteirinha a matéria, vai ter um prazo para responder, não se preocupe, tá? E se todo mundo for mal, incompetência minha, não soube ensinar vocês, tá? Se tiver na metade, pelo menos 50%, eu estou na média. Se passar disso, eu já me dou por satisfeito, tá bom? Então caprichem, senão eu vou me sentir humilhado. Oi. Vamos aprender um pouquinho sobre esse movimento? Então vamos lá. Bom, eu sempre mostro em todas os temas, em todos os grupos que nós estudamos, eu mostrei um gráfico, para ter uma noção do que significa numericamente. Não quer dizer que é porque tem mais, tem menos, é melhor ou é inferior. Não é essa a ideia. A ideia
é saber a quantidade de pessoas. Como esses dois grupos eles atuam no Brasil, é uma religião brasileira, nós temos aí a população do Brasil 205 milhões e mais ou menos 615 mil adeptos das religiões afro, 3 vezes mais do que maçons. Isso significa 0,3% da população. 0,3%. É um número bem pequeno. Tá dentro da sociedade é esse número. Só para você ter uma ideia do que esse número representa. Veja que o Brasil tem 95% da população brasileira é cristã, sendo 60%, mais ou menos 65% católicos romanos e 40% não tem ainda bem, eu estou falando números exatos para facilitar o aprendizado, de protestantes. Lembrando que nem todo protestante é evangélico, né? Uma característica, o evangélico crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem todos os protestantes acreditam assim. Uma parte acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, aí já dá uma diferença enorme. Pois não, professor? Pode, é só para ter uma, mas mesmo esses dados são do IBGE, não for, mas só que entenda uma coisa, mesmo que esse número varie um pouquinho, não sai muito disso, não pode ter um erro de 50%, 70%, é um número próximo, só para ter uma ideia, tá bom? Professor, já morei na Bahia. A Bahia, não, a Bahia não tem não. A Bahia é o forte. Bom, gente, eu olha só. Como eu vou pôr esse vídeo no YouTube, é uma aula presencial, mas eu vou colocar no YouTube, como é um assunto muito delicado, então eu vou ler de novo isso aqui para não ter problema, tá? Eu leio quase todas as aulas para não ter nenhum, então é um artigo, direito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Isso já não acontece na Coreia do Norte, por exemplo. Nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos numa democracia. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, é o que estamos fazendo aqui, pela prática, pelo culto. Teremos uma capela hoje especial, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, como eu vou jogar isso aí na nuvem, no YouTube, sempre é importante. E eu tomo muito cuidado com as palavras, porque o nosso objetivo não é ferir ninguém. Nós vamos trabalhar no campo das ideias, no campo teológico, nada pessoal. Nós vamos analisar alguns documentos destes grupos e só comparar com a Bíblia. Só isso, tranquilão, tá bom? Bem, aliás, eu convivo, eu tenho um amigo, a Lu conhece também, gente boa, ele é professor de física e é da Umbanda. Esses dias eu encontrei com ele no aniversário do nosso neto e eu gosto de conversar com ele, eu gosto de ouvi-lo, ouvir o que ele pensa. E conversando com ele, ele sabe que eu atuo, que eu sou pastor, que eu sou professor de teologia, e a gente conversa muito, é muito gostoso. Não mistura as coisas, e eu aprendo como que funciona lá. Ele conta, você tem que ouvir a pessoa. Nós temos um problema, por exemplo, no cristianismo, logo no começo, quando o mundo se tornou cristão por um decreto do imperador, eles queimaram todas as obras do paganismo, queimaram tudo. Então hoje, quando você lê alguma informação do paganismo, você não tem a fonte primária, você tem aquilo que escreveram, que os cristãos escreveram do paganismo, mas você não tem uma obra. Até tem alguma coisa, mas a maioria foi queimada, sem necessidade. Então o ICP é um depósito de literatura, principalmente de todas as religiões, não há problema algum. Precisamos estudar e conhecer o que a pessoa pensa. E um fato interessante, quando eu converso com essa pessoa, eu vejo que ele não conhece absolutamente nada de Bíblia.
Tem uma pessoa também, uma moça, ela conserta computador por ICP. Ela também pertence a Umbanda. E ela frequenta direitinho, profissional, uma bênção. Vai lá, conserta o nosso computador, arruma tudo, sabe que, ela vê lá, negócio de religião, sabe que eu atuo nesse meio, mas a gente não pode misturar as coisas. Com certeza você convive também com pessoas, não convive? Pessoas de culto afro, vocês têm algum amigo, alguma pessoa? Olha, sua irmã, gente boa, né? Sua irmã, você ama a sua irmã, você não pode misturar as coisas, né? Agora, quando você tem oportunidade, você conversa com ela, numa boa, o que você pensa, ela fala o que... Porque, na verdade, nós cremos que aí é coisa do Espírito Santo, nós não temos obrigação de convencer ninguém, aí é obra de Deus. Nós temos obrigação sim de falar, de anunciar, de evangelizar. Agora, o que vai acontecer, fica tranquilo, tá bom? Bem, voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Olha que interessante esse texto. Professora, sempre quando eu estou aqui com os alunos, a senhora está chegando hoje, eu faço o seguinte, para que todo mundo entre no esquema, na nossa aula, eu sempre peço para eles lerem os versículos bíblicos, para me ajudarem. Fica legal até no vídeo. Então eu vou contar até 3, vocês leem para mim? Mas vamos caprichar, porque hoje nós temos uma visita muito importante, hein? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. 1, 2, 3. Então Pedro começou a falar, e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Versículo profundo, né? Em outras versões fala que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante. Esse é um texto muito importante, e é Pedro que deu essa palavra, independente da nação, independente de qualquer coisa. Pelo contrário, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. Olha que versículo importante para começarmos o nosso trabalho. Bom, até 1500 nós temos no Brasil os indígenas, não é isso? População indígena. E qual era a religião dos índios? Alguém sabe? Dos indígenas, né? Índio é feio falar agora. A gente está passando por uma revolução de palavras agora. Qual era a religião dos indígenas? Vocês sabem? Animismo, a religião mais primitiva do mundo, a religião mais antiga, também predominava na África, no continente africano. Então tá aí, ó, animismo é a modalidade religiosa que, além de implantar espíritos em toda a natureza, considera tais espíritos semelhantes ao espírito do homem. Os antepassados, as pessoas quando morriam, então esses espíritos ficavam vagando. O animismo pensa dessa forma, e isso é encontrado no Brasil, então até 1500. Agora, em 1500, nós temos os portugueses que chegaram aqui. Qual era a religião dos catolicismo romano? E como era o catolicismo romano na época que eles chegaram aqui em 1500? Vocês se lembram da aula que nós tivemos? A história do catolicismo, mais ou menos. Como era a religião? Qual? Poder político e religioso. Exatamente. Então, a fé católica é centrada na Bíblia e no magistério da tradição. A nossa fé, a fé protestante, é centrada na Bíblia, só a Bíblia. No catolicismo tem o magistério da tradição, toda aquela documentação, os escritos dos papas, dos bispos da igreja, e mais a Bíblia. Só que neste período, a Bíblia, eles estão fora da Bíblia. Se você entrar, por exemplo, dá um Google aí, catecismo católico, e você começar a ler o catecismo católico, você vai encontrar praticamente todas as doutrinas que nós ensinamos estão lá. Pode entrar lá para você ver. Só que foram adicionadas doutrinas que nós não concordamos. Por quê? Porque não tem base bíblica. Mas uma coisa é o que está lá,
Outra coisa é como eles estavam vivendo, como era aquele catolicismo. Lembram da indulgência? Que a pessoa comprava, pagava para tirar uma pessoa do purgatório. Eles estavam vivendo, não era racional. Além de não ser racional, não tem base bíblica. Tudo isso nós já aprendemos. Agora, vamos imaginar, vem esse grupo para o Brasil. Aí encontra os indígenas, uma religião primitiva. Aí vem o católico, que tem essa questão do purgatório, de rezar pelos mortos, e tudo que a questão das imagens. E aí misturou o que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Você sabe o que é isso aí? É a mistura, como uma cultura absorve a outra. Mistura. No caso do religioso, o catolicismo absorveu. Por que o catolicismo absorveu? Porque ele é o que está no comando. É ele que está dominando. E depois disso, em 1535, são datas aproximadas. Nós temos aqui a África. E os africanos, eles vieram para cá, eles não eram de uma tribo só. São diversos, eles brigavam entre si. E os que venciam, escravizavam. Já começava lá a escravidão. Aí eles pegavam os que perderam, os que foram derrotados, e vendiam. Então, quando vinha aquele navio, que se chamava um navio negreiro para o Brasil, era uma mistura de pessoas, não era uma família só. E cada tribo tinha a sua divindade, cultuava dentro do animismo a sua divindade, os seus deuses, enfim. Agora, consegue imaginar? Nós temos agora os indígenas, nós temos os africanos e nós temos os portugueses. Aí o sincretismo. Tem uma frase muito interessante, eu não sei o autor, mas é de Roma, do Império Romano. Roma muda para não mudar. Interessante que o catolicismo, quando nós estudamos história da igreja, o catolicismo ele tem essa característica, ele se adapta. Se você analisar o catolicismo norte-americano, é totalmente diferente do catolicismo brasileiro. Não tem estas festas que você vê aqui, que agora teve uma festa lá no Pará, não teve? Uma grande festa. É, uma festa tremenda, enorme. Tem a Aparecida, foi padroeira. Vocês entenderam? Então, essa mistura que deu o sincretismo religioso. Porque primeiro tentaram evangelizar os índios. Fizeram um trabalho com os índios muito grande, então vocês conhecem a história. E depois, em 1517, nós temos a Reforma Protestante, com Martim Lutero. E a igreja foi perdendo, principalmente no norte da Europa, se converteu ao norte da Europa, se converteu ao protestantismo. Noruega, Suíça, Suécia, Inglaterra já é a igreja anglicana, que é um pouco diferente, nós já aprendemos alguma coisinha aqui. Enfim, a Alemanha, né? Lógico, Martim Lutero. E aí, o que acontece? Já temos a Bíblia com a invenção da imprensa, com Gutenberg, a Bíblia foi o primeiro livro impresso, a Igreja Católica começou a perder muitos adeptos. Então, ela faz a contra-reforma, mas aí nós já estamos em 1545. Já tem muitos escravos aqui no Brasil. E aí a igreja, para frear a contra-reforma, a reforma protestante, para frear a reforma, ela atua em 3 áreas que nós já aprendemos aqui também no catolicismo: a evangelização, o comportamento do clero, o comportamento moral do clero, que nós já aprendemos, e a Bíblia. Só que para defender as doutrinas que nós não encontramos nos livros inspirados, no cânon, ela colocou mais 7, que são os apócrifos, que nós também já aprendemos. Mas voltando aqui, consegue imaginar? E aí nós temos uma mistura muito interessante, que é o povo brasileiro. Não tem um povo igual ao nosso. Eu tenho um irmão que morou em Israel e morou num kibbutz Afiquim, do lado do Mar da Galileia.
e eles não têm o costume do brasileiro de levantar feliz. E lá tinha gente de outras nacionalidades, eles não são como a gente. Nós levantamos já contando até piada, contente, pulando de alegria, está sem dinheiro, mas levanta no gás, é uma característica do brasileiro. E lá eles não são como a gente aqui no nosso país, não são iguais a nós. E essa característica é importante, essa cultura. E da onde vem isso aí? Dessa mistura indígena, africano e português. Deu Brasil. Então eu tive o privilégio de viajar com a minha esposa o Brasil inteirinho. Cada lugar que você vê é uma coisa o que eu mais gosto é da comida típica. Cada lugar é um tipo de comida, um tipo de pão, um tipo de café da manhã. No sul, por exemplo, o café da manhã é maravilhoso. O peixe no Nordeste nem se fala. E aí vai. E até o nome. Outro dia eu fui na feira, queria comprar mandioca. Aí o cara, eu falei, o senhor tem mandioca? Aipim, o senhor está falando? O senhor é de São Paulo, né? Eu falei, mas por que o senhor sabe que o senhor... Olha, só de eu falar por quê, ele já viu que eu não era daqui. Por quê? Porque não é, porque você não é daqui. Se você fosse daqui, era por quê? Está entendendo esse sotaque? Tudo isso é coisa linda, gente. Por isso que o Brasil, os missionários do Brasil são aceitos, eles vão para qualquer país, são queridos, né? Por causa dessa miscigenação, essa mistura. Então nós não podemos misturar as coisas, porque aí nós temos um folclore no país, que é bonito o nosso folclore. Tem aí, você vê uma questão que a pessoa discute, festa junina, tem gente que já festa junina, né? Festa junina, eu por exemplo, eu gosto, é uma coisa que todo mês de junho tem aquele mania de comer um cachorrinho quente. Eu não como tudo, mas o cachorro, não é? A pipoca, o pé de moleque. Vocês não comem uma paçoquinha? Pelo menos? Ou vocês são ultra radicais? Não, são comidas típicas, eu não preciso misturar as coisas. Mas é característica do nosso povo. Chega em junho, em julho, a senhora que é lá do Nordeste, meu Deus do céu, lá que... Olha lá, olha a heresia, não tem nada a ver, né? Então, são comidas típicas, nós não podemos misturar as coisas. Outro dia o irmão falou assim para mim, professor Antônio, eu posso comer acarajé? Pode ou não pode? Deve comer. Olha lá, pronto. Mas tem irmão que tem preconceito. Mas a Bíblia fala que nem todo mundo tem esse nível. A Bíblia fala que tem gente que fazer o quê? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Quer dizer que você entrar no supermercado, tiver lá a imagem da Aparecida lá no cantinho, você não vai comprar naquele supermercado? Fala aí uma coisa, macarrão Santa Maria. Oi, já comeram aqueles macarrão? Minha avó fazia macarrão Santa... Só porque o macarrão chama Santa Maria? Não pode misturar as coisas, irmãos. Estão entendendo? Então, a nossa discussão a partir de agora é na questão religiosa e só vamos comparar o que o grupo ensina com a Bíblia. Isso não é ofender ninguém. Se você perguntar para uma pessoa de um grupo desse que nós vamos estudar, olha, o professor Antônio falou isso, é verdade? É verdade, porque tem provas documentais, só isso. É comparar. Eu recebo muito, o pessoal fica até mal criado na internet. Parar de falar mal da minha religião. Não estou falando mal, a sua religião diz. Por exemplo, eu dei um mormon revoltado, porque eu falei numa palestra que o mormonismo ensina que Jesus é irmão do diabo. Só que Jesus é bonzinho e o diabo é mau, mas ensina isso. Eles acham que um é irmão do outro. Eu peguei e falei, não, Jesus é criador, o diabo é uma criatura. Aí ficou ofendido. Mas está na sua literatura. É como a testemunha de Jeová. Acha o mito 1914. Não foi eu que inventei, está na literatura. O juiz investigativo dos adventistas. Os escritos da Ellen White serem inspirados por Deus. É eles que estão falando lá. E a gente compara. Só isso é ofender? Não é ofender. É o que você pensa. Por isso que chama a matéria
religiões comparadas. Agora, nós amamos os adventistas, as testemunhas de Jeová, os espíritas, como nós estudamos na aula passada, convivemos com essas pessoas numa boa. Agora, quando temos a oportunidade de conversar com essas pessoas sobre religião, aí a gente mostra o nosso pensamento, aquilo que nós queremos. Não é assim? Precisa brigar? Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Então está aí o sincretismo religioso. Esses dias eu vi até um crente que foi na Bahia e voltou com uma fitinha, não entendi nada, mas ele voltou com uma fitinha. Não, eu não entendi nada, mas tudo bem. O baiano é baiano. O baiano. Vamos lá. Bom, a senhora Estela de Oxóssi, mãe de santo, nome de grande destaque dentro do candomblé. Em entrevista à revista Candomblé sobre o sincretismo, disse, olha que interessante, para falar a verdade, eu sou uma das pessoas que mais combatem o sincretismo. Olha só, mas ainda existem aqueles que praticam. Ao meu ver, tais pessoas que sofrem riqueza da escravidão, uma orienta o outro, para ver se conseguimos acabar com essa coisa, que eu acho que diminui a crença em nós. Entendeu? Ou seja, ela quer purificar a religião, ela quer separar a religião dela. Ela não quer uma mistura, que é o que acontece na Bahia. A pessoa vai na missa, mas também vai no terreiro lá. Não é isso? O senhor morou lá. A igreja de Confim é lavada pelos candomblecistas, né? Mas ela é contra, e ela é uma autoridade da religião. Olha, é uma autoridade. Ela acha que não é para ser assim, essa mistura. Mas não, mas uma coisa é o pensamento teológico, o pensamento doutrinário do grupo. Outra coisa é o comportamento. Se você chegar para o católico, você vê tudo aquilo lá na Aparecida lá. Vocês não viram os desfiles? Você vê tudo aquilo. Mas se você entrar lá no Google, digitar catecismo católico, aquilo lá não é adoração. Aquilo lá é dulia, que nós já aprendemos. Eles não estão adorando, mas como não fica difícil, do ponto de vista humano, falar que aquilo não é adoração? A gente não consegue entender, mas eles vão falar isso. Não, mas não fazer o quê? Está escrito aqui. Se bem que isso também tem no nosso meio, não tem? O evangélico tem lá o cremos. Aliás, tem evangélico que nunca leu o cremos, ou a confissão de fé dele. Ele foi para o movimento, está lá há anos e nunca parou para prestar atenção no qual é a confissão de fé. Professor, vocês entenderam? Eu tenho que tomar alguma coisa, eu tenho que ter um referencial. Voltando lá, irmão, que a gente estava conversando sobre física, tem que ter um referencial. Essa senhora é um ícone, é um destaque do movimento. Então nem ela não concorda, e está certa ela, não está? Não pode misturar. Mas essa mistura, ela existe. Aliás, hoje nós temos uma mistura de evangélicos com católicos. É uma mistura, cara. Aconteceu, entendeu? Você vê católico cantando hino da igreja, hino nossa, tá tudo certo, não tá? O padre Fábio de Mello, mas ele é crente, até católico revoltado com ele, porque ele está se comportando, fala uma coisa e não, vocês estão vendo isso aí? Isso acontece, é uma questão cultural, sincretismo religioso. A igreja neopentecostal, por exemplo, tem elementos. Água benta. Não é água benta que fala, né? Não tem água abençoada, chaveirinho, talismã, não tem talismã? Patuá, não tem? Então, o que é isso aí? Então, sincretismo, olha aí, rosa. E agora? Pois não, desculpa. Eu li num site agora um pastor que é pai de santo. Pastor pai de santo, está na notícia. Eu não entendi nada. Eu falei, não pode, dentro da minha cabeça não pode. Ele nunca estudou a Bíblia, a teologia. Eu não sei como ele tem esse título, porque não tem sentido. Aqui no Brasil inaugurou agora o bandido evangélico, né? Não tem os
Ah, tem. Bom, vamos lá. Bom, então, gente, é apenas folclore? Essa é a questão. É apenas folclore estes cultos afro-brasileiros? São apenas folclore? Esta é uma pergunta. O que é folclore, gente? Lendas. Olha, se você não tem a música Bicho Papão para criança naná? Existe Bicho Papão? Folclore. Saci Pererê. É aquele que vira o pé. Tem um que vira o pé. Currupira. Tem. Folclore, todo folclore. Entra. Mula sem cabeça. Folclore, faz parte da, né, cantigas, músicas, isso faz parte do folclore. Agora nós temos que ver o que é folclore e o que é religião. Essa é a questão para nós aqui. Então, a Umbanda e os cultos afro-brasileiros são tidos por alguns estudiosos como arte popular ou folclórica, cujos rituais representam o passado religioso do Brasil de nossos dias. Portanto, dizem, não se lhes deveria atribuir significado religioso. Todavia, a Umbanda como tal e os cultos, a palavra cultos afro-brasileiros, em geral, são formas de religião e querem ser assim tratados pelos seus adeptos. Eles chegam, não, é minha religião. Qual é a sua religião? Eu sou da Umbanda. Qual é a sua religião? Eu sou do Candomblé. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Já é automático. Por quê? Se tem culto, se mexe com divindade, se mexe com o sobrenatural, com o transcendental, com o espiritual, é religião. É o que nós vamos discutir na segunda aula sobre a maçonaria. Porque qual é a questão da maçonaria? Se é ou não religião. Se você perguntar para o maçom, ele fala, não é religião. Mas nós vamos ver escritos da maçonaria, onde fala que é, sim, religião. Vamos em frente. Bom, aí entra a questão da superstição. Vocês têm alguma superstição? Ninguém tem? Então, irmãos, todo mundo tem alguma coisinha de superstição. Não adianta você falar que você tem. Só todo mundo tem. Procura dentro de você, você vai ter uma coisinha que ficou, essa crendice, é popular, veio, que você cresceu com isso, você conviveu. Você não tem nenhuma, só não tem nada. Tem. A senhora não tem nenhuma. Olha que benção, irmã, 100% liberta. Parabéns. Ai, que benção. Quer ver? Quem aqui fala assim, gente, quem já fala assim, acontece alguma coisa, você fala assim, nossa. Mas da onde vem o nossa? Ou, nem virgem, virgem. Da onde vem? Faz parte do... Entendeu? Então, mas o que tem a ver o chinelo de deitado? O que tem a ver? A lógica. Se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Coisa de criança. E a gente ficou com isso daí. Nem sei se superstição acho que é mais. Na dúvida, olha, bom, então, gente, isso daí faz parte é complicado, é uma coisa complicada, cada um faz uma análise aí, mas existem algumas coisinhas que são culturais, que está dentro da gente como uma raiz, tranquilo, isso aí tranquilo. Então vamos lá, agora o problema é ocultismo. Agora é a questão. Vou contar até 3, vocês leem para mim? 1, 2, 3. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, avoureiro, feiticeiro, encantador,
texto sagrado não foi alterado no Novo Testamento. Continua a mesma coisa, nós não vemos nada que invalida esse texto nos ensinos do Novo Testamento. Então tá aí. Consultar mortos, nós já aprendemos na aula passada sobre o espiritismo. Necromancia, adivinhar o futuro. Olha lá, a cigana leu a sua mão. Olha a música brasileira. A cigana leu a sua mão. E aí, folclore, o que é isso aí? Como é que fica? E aí vai. Iemanjá, rainha do mar. E aí? É folclore? É religião? Tá vendo? Magia. Aí vai entrar o despacho, que nós vamos ver algumas questões nessa área aí também. Consultar morto. Proibido. Então esse é um texto sagrado. Então eu sou seguidor da Bíblia. Se eu sou um seguidor da Bíblia, esse texto está falando que esta prática é a abominação. Deus odeia este tipo de prática, ou estes tipos de práticas. São chamados na Bíblia de abominação. Aí, quem está nos vendo, nos assistindo, independente da religião, é um texto bíblico que eu estou lendo. Aí a pessoa vai ouvir o texto e fica tranquilo, não é? Isso é o que a Bíblia fala. E isto não foi invalidado no Novo Testamento, muito pelo contrário, ele é ratificado no Novo Testamento. Tranquilo? Então vamos em frente. O que é fogueira? Agoreiro é adivinho, adivinhar, ler pensamento. Agoreiro, fazer prognosticador é a mesma coisa. É tudo dentro da mesma panela, né? Tem ou não tem? Eu não falei da cigana? Ela lê a sua mão. Quer ver outra coisa? Olha só, o signo. Tem gente que consulta. E aí? Porque nós temos a ciência chamada astronomia, que estuda os astros. Mas nós temos a astrologia. Astrologia. A astrologia é uma coisa e a astronomia é... Por isso que eu sempre digo, não confundam bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha, tá? A astronomia é uma ciência importantíssima, principalmente nessa época que nós estamos vivendo aí, dessa questão da natureza. Agora, a astrologia, aí é proibido. Professor, o senhor pretende refutar essa questão de adivinhação mais futuramente, comparando com o que é revelação ou o que é adivinhação? Ou não? Não tem isso, não? Olha só, o profeta é o seguinte, você fala de profeta. O profeta, o que é o profeta? O sacerdote apresenta o povo para Deus. O profeta traz a palavra de Deus para o povo. Quando eu estou aqui ensinando, eu estou sendo um profeta. Eu estou transmitindo a palavra de Deus para vocês. Isso vale para qualquer um, não tem mais ofício. As irmãs, quando estão ensinando, estão profetizando, estão ensinando. Agora tem a vidência, o vidente. O que é o vidente? Quem sabe? Ele vê, fala já do futuro. Vidência. Então, não necessariamente o profeta é vidente. Tá certo? Então, eu estou ensinando aqui, mas eu não estou falando... Agora, quando a pessoa fala uma revelação, aí é evidência. Aí a Bíblia ensina em Deuteronômio 18 para você julgar se aquele vidente, aí é evidente, falou em nome de Deus ou não. Como? Se o que ele falou se cumprir, tranquilo. Se o que ele falou não se cumprir, é mentiroso, é um falso profeta. Agora, e se ele acertar? Já classifica? E se ele acertar? Porque não pode acertar? Porque tem aquele cara do meio também, que ele fala assim para a mulher grávida. Falei para vocês já, né? Ele olha para a mulher grávida e fala,
se creres, é machista ainda, se creres será homem, se duvidares mulher, ainda é machista, profeta machista. Mas, e se o profeta falar e acontecer, ele já está autenticado, ele já é? Não, tem um outro teste, pelos frutos. Isso aí Jesus ensinou em Mateus 15, pelos frutos. E qual é o fruto do profeta? É a aparência dele? Não. O que é o fruto do profeta? O que ele ensina. O que ele ensina. Se o que ele está ensinando está em conformidade com a palavra de Deus, é um profeta. Caso contrário, é um falso profeta. Por isso que Jesus fala em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Você pensa que ele é um profeta pelo seu ensino, mas interiormente é um lobo devorador. Tem ou não tem falso profeta no nosso meio? Tem, tá bom. Sem citar nome, pelo amor de Deus, só tem. Pois não. Colocando dentro desse contexto que a gente mais vê hoje dentro das nossas igrejas. E aí? Se não se cumpre, vai para a galeria dos falsos profetas. Então vamos em frente. Bom, Umbanda. Aí coloquei uma foto aí, uma imagem. Olha que interessante. Nós aprendemos que na aula passada sobre espiritismo online, que o Allan Kardec falava o seguinte: Moisés é a primeira revelação, Jesus Cristo a segunda revelação, e o espiritismo, que ele classifica como Espírito Santo, é a terceira revelação, que espíritos desencarnados, pessoas desencarnadas do mundo inteiro, trazem as mensagens para os espíritas, e eles codificam, e eles registram. Daí o nome espiritismo científico, kardecista. Agora veja o que a Umbanda escreveu. Olha aí: quarta revelação de Deus aos homens. Os umbandistas tiveram a felicidade de entrar em relações com espíritos superiores ao daqueles que ditavam as suas mensagens a Allan Kardec. Enquanto os kardecistas pretendem entrar em contato com os espíritos dos mortos, a Umbanda admite ter 3 tipos diferentes de espíritos do além. Olha como é que... vocês estão vendo a questão teológica, irmãos? Eu só estou comparando. Será que isto aí é bíblico? Nós aprendemos na aula passada. Os espíritas kardecistas, o espiritismo é a terceira revelação. Guardaram isso? Primeira Moisés, segunda Jesus Cristo, terceiro espiritismo. Para a Umbanda já é a quarta revelação, porque além dos espíritos desencarnados, das pessoas que já deixaram o corpo, nós vamos ver agora outros tipos de espíritos que a Umbanda e o Candomblé ensinam. Vocês estão entendendo isso aí? Tranquilo? Isso é ensinado lá. Bem, agora veja que interessante. Nós cremos na imortalidade da alma? Sim. Sim. Os adventistas não creem. Essa questão aí deles, para a gente. Sono da alma. Para o adventismo, quando a pessoa morre, ela fica inconsciente. Sono da alma. A morte é um sono. Para nós não. Para nós a morte é a separação. É deixar o corpo, porque nós ensinamos e aprendemos, isso é bíblico, que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter um corpo físico. Já sempre estou falando isso. Os anjos são pessoas espirituais, portanto o corpo do anjo é espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa espiritual. Nós somos pessoas humanas. Portanto, nós temos um corpo, que a Bíblia chama de tabernáculo, o nosso corpo físico. Então, quando a pessoa morre, ela deixa o corpo. A pessoa continua viva, sai do corpo. Essa é a diferença. Nós cremos na imortalidade da alma. Os católicos também e os espíritas também. Agora, não é porque o espiritismo crê que deixa de ser verdade o que eu acredito. Tá certo? A testemunha de Jeová crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, porque a testemunha de Jeová crê que a Bíblia é a palavra de Deus, deixa de ser verdade? Não há problema algum.
A Bíblia é a palavra de Deus para ela e para nós também. Qual que é o problema? Então não é porque uma doutrina é ensinada por outro grupo religioso diferente do meu que ela passa a ser mentira. Professor, esse som Não, Não, é simples. Quando morreu, está inconsciente. No nosso caso, cristianismo ortodoxo, que é a maioria, crê que quando morre, deixa o corpo. Por isso que a palavra morte é uma palavra polissêmica, nós já aprendemos. Tem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E eles também negam a morte eterna, que é ficar eternamente distante de Deus, onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles, a Guiena. Eles não acreditam nisso também, acham que o castigo não pode ser eterno. Mas tudo bem, isso nós já discutimos. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui, senão não vai dar tempo. Tudo bem? Não. Mas vocês entenderam essa quarta revelação? Agora vamos lá. Os orixás, que são tipos como deuses intermediários entre o seu Deus e os homens. Então esses são os orixás. Aprenderam? E aí? O que a Bíblia fala sobre intermediário entre Deus e homens? Onde está isso aí escrito? Na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, 2, versículo 20. Só há um mediador. Estão entendendo? A Bíblia diz que só há um mediador. A Umbanda diz que os orixás, tipos como deuses intermediários entre o seu Deus, o Deus da religião deles, né? E os homens. Tranquilão? Os Exus são espíritos perversos, também chamados de elementares. Tudo ruim. Ele tem uma, não provoque ele. Então tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. É isso aí. Eu não vou. Não vamos complicar não. Bom, e os engolidos, vê se está certo, seriam os desencarnados, sendo conhecidos como pretos velhos e caboclos, está certo? Está certo? Seriam pessoas desencarnadas. Está certo ou está errado? Gente, vamos lá, gente, quem conhece, a senhora que convive com pessoas. Não, qual que é o problema? Eu tenho amigo, eu convivo também. Gente, não, é isso aí? Eu estou lá em Salvador, eu vou estar na pessoa. Não, mas olha, é isso aí, tá? Essa é a ideia. Eguns, isso é a literatura deles, gente. Eu estou apresentando para vocês depois. Tem algumas linhas, mas aí só fica tranquilo, não tem nada errado não. É porque são pensamentos, são linhas de pensamento. Certo. Mas não, olha só, a gente trabalha com provas documentais. Ó, a pessoa pode pensar, é como eu falei. Se você pegar a teologia católica, ela diz que não pratica latria para Aparecida, pratica dulia, hiperdulia, mas na prática, mas não é essa a nossa questão aqui. A gente está trabalhando com a literatura deles, tá bom? Mas então tá tranquilo. Oi? É um assunto muito delicado, né, gente? Porque para não criar nenhum, a gente não quer criar nenhum, entendeu? Eu tenho visto aí pessoas aí, e aí você acaba entristecendo as pessoas. E não é esse o objetivo nosso, é comparar, só isso, comparar, tá? Bom, agora veja esse texto, só para aqui, no nosso caso, nós temos Deus, Criador, Gênesis, 1º capítulo, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos Deuteronômio 6:4, que nós aprendemos. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembra da unidade composta que nós aprendemos? O Errad, que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu passei um traço lá bem forte. Embaixo nós temos a criação. A criação são os anjos e os homens. Estou falando de criação pessoal, não estou falando dos planetas, da fauna, da flora, não. Então, nós temos aí na criação os anjos e os homens. Hebreus 2:7. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto também está no Salmo, foi
registrado em Hebreus. Está falando de Jesus. Jesus como homem. Jesus como homem foi feito inferior aos anjos. Então isso mostra que nós somos inferiores aos anjos. Os anjos são seres pessoais superiores a nós. Agora, biblicamente, eu posso me comunicar com anjos? Biblicamente falando, não dá, né? Os anjos estão a serviço de Deus, e dentro da constelação, dentro desta criação de anjos, nós temos anjos tementes a Deus e temos anjos desobedientes que seguiram o plano de Satanás, do diabo. Esses são os seres que nós temos por aí, que praticam a maldade. Estão aí, ó, estão por aí, estão em todos os lugares, certo? Com certeza, eu não consigo ver, o homem não consegue enxergar, mas eles estão por aí. É isso que nós temos. Temos deuses? Não, só tem um Deus, está lá. Os demais são criaturas, tá certo? E nós sabemos que para nós, biblicamente, nós estamos proibidos de consultar quem já desencarnou, quem já deixou o corpo. Não é isso? Embora esses seres, essas pessoas estão conscientes, aí Hebreus 9:27, essa é a nossa teologia. Por que eu estou falando isso? Porque onde nós vamos colocar aqueles seres do nosso ponto de vista bíblico? Não é complicado? Vocês estão entendendo? Sim. Quem são aqueles seres que se manifestam lá? Eu não sei. O que eu sei da Bíblia é isso aqui. Tá certo? Vamos lá. Lá o texto da Umbanda diz que são intermediários, que é a quarta revelação, que além das pessoas que Kardec codificou, que são as pessoas desencarnadas no mundo inteiro, que elas trazem estas revelações para os médiuns, e aí foi codificado o Evangelho segundo o Espiritismo. A Umbanda diz que ela é a quarta geração, a quarta revelação, que além desses espíritos desencarnados que Kardec codificou, tem também esses intermediários, aparentemente deuses, que eles chamam, entre Deus, o Deus que eles servem, e aí nós colocamos os três tipos: orixás, deuses intermediários, o Exus, que é o que faz justiça, como ela disse, que ele não é mal, ele tem coisa boa também, segundo ela, né? Mas não provoca o Exu, né? Não provoque, não é isso que foi ensinado aqui, que já a parte prática, mas tem uma definição aqui. E os espíritos, os eguns, espíritos desencarnados, né? É isso. Professor, a minha família é toda de São Paulo. Eu só falei, aliás, eu comecei a aula aqui, eu falei da fonte primária, porque uma coisa é o que eu penso do grupo, e outra coisa é o que o grupo fala e realmente ensina. Por isso que eu falei que é importante conversar com as pessoas e ouvi-las. Professor, uma coisa que eu sou eu vou usar a palavra isso no plural, para mim era um só. Não, tem de todo tipo. Opa! Tem de diversos nomes que dão a eles. Entendeu? Tem. Tem o caveira, não tem? Eu não sei, a senhora, irmã, esses nomes tem mesmo, esses nomes que ele está falando? Ela não é da religião, não. Não, mas ela conhece. Ela conhece. Não é? Vocês estão gostando? Não, é um assunto muito importante, gente. Nós precisamos aprender, entender. Vamos lá. Candomblé. Vamos lá. Na Bahia, geralmente, os candomblés ficam nos arredores da cidade, dentro do mato. Normalmente, é o que está aí, ó. A construção quase sempre é feita de pau a pique e paredes caiadas. Dentro do barracão, os assistentes acomodam-se em bancos separados, os homens de um lado e as mulheres do outro.
Tá? É a literatura que eu tenho sobre eles. Vamos lá. Tá aí na série apologética. Numa espécie de trono, junto à orquestra, sente-se a mãe de santo, principal figura da hierarquia religiosa, né? Da hierarquia religiosa. Abaixo da mãe de santo vem a mãe pequena, seu braço direito e sua sucessora imediata. Uma informação, assim como nós temos a nossa hierarquia eclesiástica, essa é a hierarquia eclesiástica deles lá dentro da... Eclesiástica não, porque a palavra eclesiástica vem de igreja. A hierarquia religiosa. A orquestra do candomblé é objeto de todo um complexo de ritos, pois desempenha papel fundamental na convocação dos deuses. Tá certo? Instrumentos sagrados, os atabaques recebem reverência e homenagem de todos os membros do grupo, até mesmo dos orixás manifestados. A interpretação entre as divindades e o mundo do candomblé é feito pelas filhas de santo, por intermédio de transe. Tranquilo? É assim que funciona. Eu fui já ver. Eu contei para vocês, né? Não. Uma vez eu fui com um amigo, ainda novo, ainda estava começando a estudar apologética, nós fomos fazer uma pesquisa com o maior respeito, sentamos lá, fiquei no banquinho, contei para vocês, né? Aí a mulher teve o transe lá, é interessante. Aí quando ela tem o charuto, tomou um gole não sei do que lá, aí quando ela terminou de dar o passe numa pessoa lá, ela estava tirando tudo, ela disse: vocês vão tomar passe também? Aí meu amigo, olha que simplicidade, não, obrigado senhora, a gente já tomou café em casa, não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Que horas são, pessoal? Horário, por favor. 8h23. Só passar aqui, ó. Assentamento. É tipo altar. Na nossa igreja a gente chama, eles têm um assentamento, que é fusão do corpo material ao axé, também entendido por fetichismo, e principalmente a união do orixá com o aiô, assentamento do santo. Esse fetichismo, você sabe o que é? Quando você... Não, fetiche é quando você... Não, mas a palavra é o seguinte: quando você pega um instrumento e começa a falar que ele tem algum tipo de poder. Olha a questão da rosa que vocês falaram aí. Quando você atribui um certo poder a um elemento físico. Não tem gente que carrega um pezinho de coelho, lembra da ferradura. Tem gente que ora só com óleo também. Quando você atribui a um pedaço... Não é feitiço. É fetichismo. Tá falando errado, irmão. Eu estou aprendendo. Axé. E o axé, pessoal? Força mística, energia emanada dos orixás. Olha aí, ó. Desejar axé alguém é querer que os orixás estejam abençoando e tendo comunhão com essa pessoa. Quem são os orixás? Vocês se lembram, recordam? Quem são os orixás? Deuses, olha lá, a quarta revelação. Não são espíritos humanos, pessoas encarnadas, são superiores, né? São deuses, entre aspas, aí, deuses que estão fazendo essa interpretação. Então, tranquilo? É vocabulário. E o banho? Banho, vocês já viram falar, né? Banho, o senhor falou do banho lá do Bonfim, Senhor do Bonfim? Então tem essa questão também. Aí já vem da questão indígena também. Tá vendo? Da questão ficando banho de certas... Tem muito isso aí na Bahia, não tem? Ervas, certas ervas que traz... Não, calma. É boiola. Não, calma. Eu pesquisei muito para não falar. Calma. Isso daí é aquele colar, aquilo que eles usam. Olha lá. Olha a imagem lá. Não, eu nego. Não. Dá um Google aí, vai no dicionário.
Agora, um nome, calma, um nome, uma palavra pode ter mais de um significado, não é? Pode ter as palavras polissêmicas, palavra polissêmica, se você pode ter mais de um significado, também é usado essa palavra para, tá? Vamos lá. Coisas para despacho, ou para ti, charutos, cabritos, fumo de rolo, enfim. Vocês já viram despacho? Então. Vamos tomar café? Não, não é passe, não, é café.